Há alguns anos, comecei a trabalhar num livro chamado SpaceX Foundation, um relato histórico da primeira década da SpaceX, contado através de fontes primárias, como atualizações da empresa de Elon, despachos de lançamento e memorandos internos. Este é o registro em tempo real de uma empresa que quase faliu 3 vezes e depois se tornou a provedora de lançamentos mais dominante na Terra. A diferença entre a SpaceX e todos os outros é enorme e está a aumentar. No entanto, a maior parte do que foi escrito foca-se no próprio Elon e não nos métodos, culturas e decisões específicas que realmente construíram a empresa. É sobre isso que o livro trata. Enquanto o livro ainda está em andamento, tenho escrito um ensaio introdutório como forma de abordar a questão central. Por que a SpaceX teve sucesso de maneiras que ninguém mais conseguiu replicar? E mais importante, algo disso é aprendível. As práticas que tornaram a SpaceX dominante não são exclusivas de foguetes. São um modelo para construir qualquer coisa difícil. Essa é a introdução a este ensaio introdutório deste livro. Então, o ensaio introdutório chama-se Átomos são baratos, processo é caro. O que a SpaceX nos ensina sobre construir coisas difíceis. Foi escrito por Max Olson, que está a escrever aquele livro chamado SpaceX Foundation. Já li este ensaio 3 vezes. Acho-o muito bom. Por isso quero rever algumas das ideias principais convosco. E assim, o ensaio começa. A SpaceX tem sido notavelmente aberta sobre como opera. Eles têm tido sucesso em público há mais de 15 anos. E ainda assim, ninguém replicou os resultados. Os concorrentes conhecem a sua estratégia. A filosofia de engenharia é explicada em entrevistas, tweets e visitas a fábricas. Muitas das ideias nem são novas. A Lockheed Skunk Works aplicou abordagens semelhantes há 60 anos. As 14 regras do fundador Kelly Johnson parecem um manual de operações da SpaceX. A diferença de desempenho continua a aumentar. Em 2025, a SpaceX lançou mais massa para a órbita do que todos os outros provedores na Terra combinados. Muito mais. Isto é uma loucura. Cada carga útil da China, Rússia, Europa e todos os lançadores americanos não era nem 1/5 do que a SpaceX colocou em órbita. Eles são a única empresa a produzir foguetes em escala industrial. Um Falcon 9 é lançado a cada 2 ou 3 dias. Os concorrentes conseguem menos de 10 lançamentos por ano. Os mesmos propulsores foram reutilizados 20 vezes cada. A empresa enviou astronautas para a Estação Espacial Internacional, sendo a primeira empresa privada a fazê-lo. A Starlink, sua constelação de satélites de internet, agora tem mais de 9.000 satélites em órbita, a maior da história. Ambos construídos e lançados pela mesma empresa. A SpaceX é agora a empresa privada mais valiosa do planeta. No entanto, os céticos tinham certeza de que não aconteceria. Os astronautas da Apollo, Neil Armstrong e Gene Cernan, testemunharam perante o Congresso contra os voos espaciais comerciais. Eles disseram que achavam que a reutilização era um sonho. E mesmo que funcionasse, o mercado era muito pequeno para suportar as centenas de lançamentos necessários para que a reutilização valesse a pena. Elon foi descrito como um cara de software, brincando com brinquedos caros. As falhas iniciais pareciam confirmá-los. 3 explosões do Falcon 1 entre 2006 e 2008. Em setembro de 2008, a SpaceX tinha fundos para exatamente mais uma tentativa, e a Tesla estava às semanas da falência. Elon estava pedindo dinheiro emprestado para o aluguel, então funcionou. O voo 4 foi bem sucedido, e o contrato de carga de $1,6 bilhão da NASA se seguiu. 6 semanas depois, então vieram o Falcon 9, a acoplagem da Dragon à ISS, propulsores explodindo na plataforma, propulsores pousando, voos tripulados e, finalmente, a Starship. Então, algum desse desempenho fora da curva é repetível? Este é o enigma. Se a estratégia é conhecida e os princípios são públicos,
O que é realmente difícil de copiar? Fatores óbvios explicam parte disso, mas não o suficiente. E assim, ele aborda alguns dos fatores. O ônibus espacial se aposentou, criando uma lacuna. Este foi um momento muito oportuno para a NASA se tornar a maior cliente da SpaceX. Mas a Blue Origin foi fundada 2 anos antes, e a Boeing e a Lockheed viram a mesma oportunidade. A grande visão de botas em Marte atraiu missionários, mas visões ambiciosas são baratas, e muitos fundadores as têm. Elon, investindo $100 milhões, garantiu um início rápido. Mas Bezos despejou muito mais na Blue Origin, e as grandes empresas tradicionais tinham múltiplos desse valor. A tecnologia também estava melhorando. Impressão 3D, simulação, materiais avançados, tudo comercialmente disponível para os concorrentes. Esses fatores são reais, e nenhum é suficiente. Se eles tivessem explicado, outros poderiam ter alcançado facilmente, mas eles nem sequer estão perto. A SpaceX é um celeiro de material para estudos de caso, engenharia, produto, finanças, estratégia, manufatura, gestão de produtos, etc. Se você está interessado na empresa, todos esses são importantes. Mas estou mais curioso sobre quais são repetíveis. A questão não é porque a SpaceX teve sucesso. Isso é muito vago para ser útil. A questão mais precisa é o que alguém que está construindo coisas difíceis pode realmente aprender. E então, Max divide isso em várias subseções. A primeira é a estratégia. O que a SpaceX fez mais do que qualquer outra coisa foi minimizar o custo de levar coisas ao espaço. A visão é a humanidade se expandindo por todo o nosso sistema solar, mas a alavanca é o custo de mover massa da superfície da Terra para a órbita e além. Todo o resto, os lançamentos, as aterrissagens, o reuso, serve a esse objetivo. Quando você estuda como as empresas mantêm vantagens ao longo do tempo, ser consistentemente o fornecedor de baixo custo pode ser o mais difícil de manter. A razão é que isso precisa estar intrínseco em tudo o que você faz. Não pode ser uma iniciativa isolada ou uma reflexão tardia. Tem que moldar a forma como você projeta produtos, estrutura a empresa e escolhe o que construir. E como você verá no livro, tudo começou desde os primeiros dias. Antes de fundar a SpaceX, Elon queria chegar a Marte, mas ele não pretendia construir uma fabricante de foguetes. Em 2001, ele tentou comprar ICBMs russos para chegar lá, mas os russos lhe cobraram preços absurdos. Então ele, de forma célebre, reformulou a questão a partir dos princípios fundamentais. Do que é feito um foguete? Ligas de alumínio de grau aeroespacial, além de um pouco de titânio, cobre e fibra de carbono. E então eu perguntei: qual é o valor desses materiais no mercado de commodities? Descobriu-se que o custo dos materiais de um foguete era de cerca de 2% do preço típico, o que é uma proporção absurda para um grande produto mecânico. 2% das matérias-primas do seu carro são talvez 20 a 30% do preço de tabela. Eletrônicos de consumo são semelhantes, mas em foguetes, 98 centavos de cada dólar estavam indo para outro lugar que não o material de que era feito. Para onde estava indo? Para 3 lugares, ao que parece. Margens de lucro de fornecedores acumuladas através de camadas de contratos, com cada nível adicionando 15 a 30% de margem. Projetos personalizados que não conseguiam atingir escala de fabricação. E hardware descartável, jogado fora após cada voo. Nenhuma dessas são leis da física. A indústria aeroespacial tradicional tratava os altos custos como restrições fixas. Mas e se você os tratasse como variáveis? Como você realmente captura esses 98%? Estou lendo uma cópia antecipada deste livro chamado O Livro de Elon. Foi escrito pelo meu amigo Eric Jorgensen e será lançado em algumas semanas. São cerca de 200 páginas apenas de Elon em suas próprias palavras, e ele está realmente falando sobre outra maneira de pensar sobre isso. Isto é o que Elon diz
neste livro. Como os russos poderiam construir foguetes de baixo custo? Não é como se dirigíssemos carros russos, voássemos em aviões russos ou tivéssemos eletrodomésticos de cozinha russos. Os Estados Unidos são um lugar bastante competitivo e deveríamos ser capazes de construir um veículo de lançamento eficiente em termos de custo. Então, voltando ao ensaio, outra subseção, repensar a partir dos primeiros princípios. Comece com o produto real. Se você aceita soluções existentes, você aceita sua estrutura de custos. Então, reconstrua a partir da física em vez disso. Não pergunte quanto custam os foguetes. Pergunte quanto os foguetes deveriam custar. Elon eventualmente chamou isso de índice do idiota. A proporção entre o custo real de uma peça e o custo de suas matérias-primas. Se a proporção é alta, ele diz, você é um idiota. Considere o atuador do Falcon 1. Um fornecedor orçou $120 mil e 18 meses de desenvolvimento. Os engenheiros da SpaceX o construíram por $3.900. Quando a equipe do engenheiro fundador, Tom Miller, perguntou sobre uma válvula crítica do motor, o fornecedor meio que sorriu e foi embora depois de ouvir o cronograma e o orçamento da SpaceX. A equipe de Miller fez a válvula eles mesmos. Esse padrão se repetiu em todo o veículo. O mecanismo de acoplamento da cápsula Dragon foi reinventado a partir de amortecedores de bicicleta prontos e peças de catálogo, em vez de adotar o design existente da NASA. Provavelmente há 100 exemplos como este, a maioria não discutida em público. A filosofia estendeu-se à arquitetura fundamental. A SpaceX usa um par de propelentes, oxigênio líquido e querosene RP1 em todas as fases. O motor Merlin a vácuo usa uma extensão de bico fixa em vez de uma desdobrável. Este é o ponto principal. Menos peças móveis significa menos modos de falha, o que significa menor custo. Compare isso com o foguete Atlas V, que usa até 3 tipos diferentes de foguetes em um único veículo, cada um otimizado para sua fase de voo. A resposta de Elon a isso foi: você acabou de triplicar os custos da sua fábrica e todos os seus custos operacionais. E assim ele continua a dar exemplos de como eles pensam e de todas essas pequenas decisões que estão tomando. A família de motores Merlin incorpora essa compensação. Os motores russos RD-180 custam de 20 a 25 milhões de dólares cada, enquanto a produção do Merlin 1D custa cerca de 1 milhão. Como a SpaceX eliminou a complexidade do hidrogênio usando querosene, utilizou resfriamento regenerativo com o próprio combustível e otimizou para a manufaturabilidade em vez do desempenho máximo. O resultado foi 95% de eficiência teórica para uma redução de custo de 80%. O desempenho do Merlin é ligeiramente inferior, mas bom o suficiente a 1/20º do custo. Mas identificar onde cortar custos não significa que você pode realmente cortá-los. Você ainda precisa construir as peças. Uma vez que a SpaceX concluiu que os átomos eram baratos e o processo era caro, a integração vertical seguiu-se quase inevitavelmente. Essa é uma ótima frase. A SpaceX concluiu que os átomos eram baratos e o processo era caro, e, portanto, a integração vertical seguiu-se quase inevitavelmente. O próximo subtítulo fala sobre isso: tornar-se seu próprio fornecedor. Se os materiais são baratos e o custo é todo de processo e despesas gerais, você precisa controlar o processo para capturar as economias. Você não pode negociar uma redução de custo de 10 vezes com fornecedores que já têm lucros embutidos em cada nível. Assim, a SpaceX tornou-se sua própria fornecedora, construindo 80% de seu hardware internamente,
motores, estruturas, aviônicos, software e sistemas terrestres-chave. A SpaceX desmantelou a estrutura aeroespacial tradicional. Eles terceirizam matérias-primas e componentes básicos e fabricam todo o resto por conta própria. Isso não era algo que a SpaceX pretendia fazer originalmente, observou um engenheiro, mas foi impulsionado pelos altos preços dos fornecedores. Isso não era um compromisso ideológico de fazer tudo internamente. Foi o resultado de fornecedores que repetidamente apresentavam preços e prazos incompatíveis com as metas de custo da SpaceX. Os benefícios se acumulam quando vários níveis adicionam 15% de margem cada. O custo total se multiplica através das camadas. Um estudo da NASA constatou que a SpaceX desenvolveu o Falcon 9 por aproximadamente 440 milhões. Eles estimaram que o mesmo trabalho com contratados tradicionais teria custado de 3 a 10 vezes esse valor. A integração vertical também acelera a iteração. Outra ótima frase. A integração vertical também acelera a iteração. Quando um engenheiro precisa mudar um suporte, uma solda ou uma placa de circuito, o engenheiro de manufatura está no mesmo prédio. Usando os mesmos sistemas CAD e materiais de ferramentaria, gabaritos e processos, eles podem evoluir juntos em questão de semanas. Isso permite uma progressão rápida do Falcon 1 para as variantes sucessivas do Falcon 9. Com cada iteração melhorando o desempenho e reduzindo o custo, sem esperar que os fornecedores se reequipem em ciclos de vários anos. Mas a integração vertical cria um novo problema. Ela concentra os custos fixos. Se você é dono da fábrica, das máquinas e da equipe, está perdendo dinheiro a cada segundo que eles não estão construindo algo. Na cadência de lançamento tradicional de 2 a 4 veículos por ano, a fabricação interna é um passivo, não uma vantagem. Para que a matemática funcione, você precisa de volume. Antes de voltarmos a isso, quero falar sobre o patrocinador principal deste podcast, a Ramp. Um dos principais temas na história da SpaceX é o constante desafio e questionamento dos seus custos. A Ramp ajuda muitas das empresas mais inovadoras do mundo a fazer exatamente isso. A empresa mediana que usa a Ramp corta suas despesas em 5%, assim como a SpaceX demonstrou. Uma dedicação quase religiosa ao controle de custos ajuda a aumentar a receita e a buscar oportunidades que de outra forma não seriam possíveis. Vemos isso nos dados da Ramp também. A empresa mediana que usa a Ramp também aumenta sua receita em 16%. Muitos dos principais fundadores e CEOs que conheço gerenciam seus negócios com a Ramp. Eu gerencio meu negócio com a Ramp e você também deveria. Acesse ramp.com hoje para saber como eles podem ajudar seu negócio a economizar tempo e dinheiro. O endereço é ramp.com. Isso nos leva ao próximo subtítulo. Construa uma plataforma. A única forma de obter volume é padronizar. Construir uma plataforma comum a qual os clientes tenham que se adaptar. A abordagem existente é a de veículos sob medida por missão, adaptadores personalizados, modificações específicas para a missão, múltiplas famílias de veículos. Isso otimiza cada missão em detrimento da escala de fabricação. A SpaceX apostou no oposto, que a economia de custos da padronização superaria o valor da personalização. Sim, os clientes queriam soluções personalizadas, mas queriam preços baixos ainda mais. Force-os a escolher e eles se adaptarão. O Falcon 9 se tornou o foguete modelo T da indústria, produzido em volume. Os mesmos 9 motores Merlin no primeiro estágio, o mesmo Merlin a vácuo no segundo, a mesma estrutura, o mesmo diâmetro. A mesma liga de alumínio-lítio, os mesmos métodos de soldagem, a mesma aviônica, os mesmos sistemas de solo. Até o Falcon Heavy é apenas a união de 3 primeiros estágios do Falcon 9,
com um estágio superior compartilhado. Uma variante em escala do mesmo núcleo, não um novo veículo. A SpaceX publicou um guia do usuário do Falcon, que definia os círculos de parafusos, conectores elétricos e ambientes de carenagem que os clientes projetaram de acordo com as especificações da SpaceX, em vez de exigir personalizações. Órbitas de satélites ajustadas às curvas de desempenho do Falcon. Isso inverteu o poder de negociação. Em vez de as empresas aeroespaciais atenderem às especificações dos satélites, os satélites se adaptaram às capacidades da SpaceX. A economia da fabricação é o que faz isso funcionar. Construir 40 Falcon 9 idênticos anualmente cria curvas de aprendizado no estilo automotivo, que são impossíveis na indústria aeroespacial personalizada. À medida que a produção aumenta, o aprendizado melhora e o custo diminui. Na prática, isso funcionava assim. Cada anomalia, padrão de desgaste ou defeito de fabricação era reportado diretamente às equipes que projetavam as peças. Finalmente, há a conclusão lógica da padronização, que é a reutilização. Os propulsores reutilizáveis ainda são os mesmos núcleos do Falcon 9. Você não está apenas construindo o mesmo modelo de foguete. Você está literalmente voando com o mesmo hardware, porque cada propulsor era idêntico. Cada tentativa de pouso fornecia dados perfeitamente comparáveis. Se fabricar 40 foguetes, cria uma curva de aprendizado de produção. Voar com o mesmo foguete 20 vezes cria uma curva de aprendizado operacional ainda mais acentuada. A economia é devastadora para os concorrentes. Provedores tradicionais, que lançam um punhado de veículos personalizados por ano, nunca acumulam dados suficientes para sequer iniciar este ciclo. E é tão bom como o Max conecta tudo isso. Você provavelmente consegue ver porque todas as 3 táticas eram necessárias. Os primeiros princípios identificaram o desperdício. A integração vertical forneceu o controle para eliminá-lo. A padronização permitiu o volume para tornar esse controle lucrativo. Sem os 3, o sistema falha. Eles trabalham juntos para que cada voo torne o próximo mais barato. Com o que isso se parece? Um volante. Custo mais baixo permite preços mais baixos, que capturam participação de mercado, o que aumenta o volume, o que ainda reduz mais o custo. Os incumbentes entenderam isso tarde demais. Eles otimizaram componentes localmente, motores melhores, materiais mais leves, ganhos incrementais. A SpaceX otimizou o sistema para o custo, aceitando compromissos no nível dos componentes para uma dominância no nível do sistema. Este volante depende de um alto volume que os concorrentes nem conseguiam imaginar que existia um mercado para tantos foguetes, e eles não estavam dispostos a correr o risco de gastar todo o dinheiro apenas para descobrir. Em um mundo onde os átomos são baratos e os processos são caros, a verdadeira inovação não foi um único motor ou material, mas a decisão de redesenhar toda a pilha em torno da economia de custos. Mas uma meta de custo não se constrói sozinha. A estratégia de primeiros princípios diz o que construir. Não diz como construí-lo sem erros catastróficos ao longo do caminho. Para o próximo subtítulo, a engenharia. Se a estratégia é repensar tudo a partir dos primeiros princípios, como você realmente executa isso sem falhas grandes e consequentes? A resposta padrão é analisar exaustivamente antes de construir. Então ele vai descrever a resposta padrão, e eu adoro como ele fala sobre a SpaceX ter literalmente invertido essa abordagem aeroespacial tradicional. Um relatório da NASA sobre o programa de tripulação comercial observou que a Boeing utiliza uma metodologia de engenharia de sistemas bem estabelecida, focada em um investimento inicial em estudos de engenharia e análise para amadurecer o projeto do sistema antes da construção e dos testes. Deve ser muito divertido ler esses tipos de relatórios. Planejar exaustivamente, congelar os requisitos cedo, minimizar falhas nos testes. Esta é a abordagem de medir 2 vezes,
cortar uma. A SpaceX inverteu isso. Aqui está o problema com a abordagem tradicional. Você não consegue chegar a soluções perfeitas para problemas que não compreende totalmente apenas pensando. Você não consegue chegar a soluções perfeitas para problemas que não compreende totalmente apenas pensando. Seu modelo está sempre errado nas formas que você ainda não conhece. Sistemas complexos possuem comportamentos emergentes que só aparecem quando as peças estão de fato montadas. Este é o paradoxo do design baseado em primeiros princípios. Se você está questionando cada suposição herdada, o que você deveria fazer? Você está se aventurando em um território onde a análise sozinha não pode dizer o que funciona. A física pode ser conhecida, mas como a física irá interagir com seus materiais específicos, suas tolerâncias de fabricação específicas, seu processo de montagem específico, isso não é algo que você poderia derivar de primeiros princípios. Isso é algo que você precisa descobrir. E o que a SpaceX faz, em vez disso, é usar a realidade como sua ferramenta de validação. A alternativa é usar a realidade como sua principal ferramenta de validação. A SpaceX foca em iterar rapidamente através de uma abordagem de construir, testar, aprender. Isso impulsiona modificações em direção à maturidade do projeto, enquanto a Boeing investe antecipadamente em análise. A SpaceX investe antecipadamente em protótipos. A filosofia central é enganosamente simples. Falhas são dados, não desastres. Ciclos de feedback apertados levam a uma alta taxa de inovação e adaptação, encontrando rapidamente melhores soluções sobre o que não fazer. A velocidade é uma vantagem tática. Isso não é novo. Durante a Segunda Guerra Mundial, o caça P-80 passou do conceito ao voo de teste em 5 meses. No início dos anos 1960, o SR-71 Blackbird passou da ideia ao lançamento em 4 anos. E ainda é o avião tripulado mais rápido já construído. É inacreditável. Será que isso pode ser verdade? No início dos anos 1960, o SR-71 Blackbird passou da ideia ao lançamento em 4 anos. E ainda é o avião tripulado mais rápido já construído. Equipes pequenas, iteração rápida, hardware real. Numa entrevista em Starbase em 2021, Elon explicou o objetivo de cada protótipo da Starship: forçar os limites até que exploda. Esse é o fim da citação dele. Essa é a citação completa dele. Forçar os limites até que exploda. Isso parece imprudente, até você entender o que ele realmente está dizendo. Se o veículo não falhar, você não aprendeu onde estão os limites. Cada falha é um ponto de dados preciso sobre onde a realidade diverge do seu modelo. Como você pode conciliar essa abordagem de falhar rápido com o cuidado necessário para construir coisas de forma confiável, onde vidas humanas estão em jogo? A distinção crucial é entre desenvolvimento e operações. A SpaceX executa ambos, mas com perfis de risco completamente diferentes. Então, para a Dragon, que transporta tripulação, ela nunca pode falhar. Então, há grandes margens de segurança, há testes exaustivos, há tudo conservador. O Falcon 9, que é o veículo de lançamento operacional, está no meio termo. Ele diz que a ascensão não pode falhar, mas algumas tentativas de pouso são permitidas. E então a Starship, que está em desenvolvimento, a falha é fundamental. Elon tem uma citação sobre isso. Ele diz que a Starship não tem ninguém a bordo, então podemos explodir as coisas. É realmente útil. E esta é uma boa maneira de pensar sobre isso. Esta é a mesma empresa fazendo 2 coisas muito diferentes, com 2 grupos de pessoas muito diferentes e 2 perfis de risco muito diferentes. Mas eles estão se comunicando. E assim, se você voltar aos seus 4 primeiros lançamentos, o contraste com a aeroespacial tradicional é gritante. Nesse mundo, um início com 3 falhas poderia ter desencadeado anos de análises, conselhos de revisão e redesenhos no papel
antes da próxima tentativa. Na SpaceX, cada voo se tornou o próximo teste, com correções incorporadas imediatamente. Esse padrão continuou na Starship. Os primeiros voos integrados terminaram em desmontagens rápidas não programadas, que é apenas o nome deles para explosões. Mas cada uma ocorreu após atingir objetivos parciais, como liberar a plataforma, passar o Max-Q, atingir velocidade quase orbital. Então, finalmente, a famosa captura do propulsor Super Heavy, que é o equivalente a pegar um prédio de 20 andares caindo da borda do espaço. Cada voo subsequente incorporou mudanças de design. Com base na telemetria do voo anterior, onde a aeroespacial tradicional poderia levar anos para ir de uma anomalia de voo a uma mudança de design, a SpaceX estava fazendo isso entre os voos. Próximo subtítulo: ter uma alta taxa de produção. A iteração só funciona se você puder arcar com muitas tentativas. É aqui que a abordagem da SpaceX, rica em hardware, se torna essencial. É o que Elon diz sobre isso. Uma alta taxa de produção resolve muitos problemas. Ele disse isso repetidamente. Ele continua: qualquer desenvolvimento tecnológico é sobre quantas iterações você tem e qual é o seu tempo e progresso entre as iterações. Então, se você tem uma alta taxa de produção, pode ter muitas iterações. Você pode tentar muitas coisas diferentes. Se você tem um pequeno número de motores, então precisa ser muito mais conservador, porque não pode arriscar explodi-los. A SpaceX constrói muitos protótipos mais baratos, frotas ricas em hardware de artigos de teste. Eles preferem ter 10 versões brutas para explodir do que uma versão polida que tem medo de quebrar. Isso pode levar a decisões de design específicas, como usar aço inoxidável para a Starship, que é barato, fácil de soldar e pode ser soldado em uma tenda, a propósito, em vez de fibra de carbono, que é cara e requer autoclaves gigantes. A integração vertical realmente ajuda a possibilitar isso. Quando você é dono da fábrica, pode construir rapidamente, sem depender de fornecedores. Quando você possui capacidade de impressão 3D, pode produzir peças sob demanda. Quando você pode fabricar motores Raptor em alto volume, perder um devido a uma falha em teste não o atrasa por meses. A SpaceX também investe muito em simulação. Isso move átomos para bits sempre que possível, permitindo que eles pré-selecionem designs antes de explodir as coisas. Mas os testes reais continuam sendo a prioridade. A pergunta que está sendo constantemente feita é: com que rapidez isso pode ser testado em um ambiente o mais real possível? E, novamente, Max faz um ótimo trabalho ao conectar tudo isso aqui embaixo. As peças se reforçam mutuamente de uma forma fácil de ignorar. Primeiros princípios. A engenharia reduz a complexidade desnecessária. Menos peças significam que cada protótipo é mais barato de construir. Protótipos mais baratos significam que você pode construir mais deles. Mais protótipos significam iteração mais rápida. Critação mais rápida significa que você pode levar cada protótipo à falha, sem se preocupar demais com isso. Mais falhas significam mais dados. Mais dados significam designs melhores. Um design melhor significa soluções ainda mais simples. E o ciclo continua. Enquanto isso, a iteração de falha rápida extrai o máximo de informação por protótipo e por voo. Você não está apenas testando se algo funciona. Você está descobrindo exatamente onde ele falha. Essa precisão acelera a próxima iteração. A estratégia: baixo custo. Integração vertical possibilita a abordagem de engenharia. A abordagem de engenharia valida a estratégia mais rapidamente do que a análise jamais conseguiria. A aeroespacial tradicional elimina a incerteza através do planejamento. A SpaceX elimina a incerteza através da ação. Mas este sistema não funciona sozinho. Gerenciar uma organização que questiona constantemente os requisitos, elimina peças e aceita falhas visíveis exige algo.
Isso não pode ser construído através da iteração. Um processo de engenharia que trata a falha como dado só funciona se os próprios engenheiros acreditarem nele. Um sistema que se esforça até o limite do que é possível só sobrevive se as pessoas que o impulsionam conseguirem lidar com a intensidade. As práticas descritas aqui são um mecanismo, mas são impulsionadas por algo completamente diferente, e isso nos leva ao próximo subtítulo, que são as pessoas. E assim, Max retorna ao meu ponto original. As práticas que descrevi até agora não são secretas, então por que os outros não podem simplesmente copiá-las? A resposta padrão é inércia organizacional, burocracia, aversão ao risco, etc. E embora haja verdade em tudo isso, não é a história completa. A resposta é que a estratégia não existe isoladamente. O mesmo plano de ação, em um ambiente diferente, produzirá resultados diferentes ou nada. Não se pode copiar uma estratégia sem transplantar as condições que a fazem funcionar. Uma cultura de falhar rápido precisa de pessoas dispostas a falhar visivelmente. Uma abordagem de primeiros princípios exige pessoas dispostas a questionar especialistas. A busca pela verdade em diferentes níveis hierárquicos exige pessoas dispostas a entregar más notícias diretamente ao CEO. A variável em torno da qual tenho girado é as pessoas, não no sentido brando de RH, de nossas pessoas são nosso maior ativo, mas no sentido estrutural. Quem aparece, no que acreditam e quais comportamentos estão dispostos a aceitar uns dos outros. A SpaceX não apenas contratou bons engenheiros, ela construiu um sistema que atrai, retém e amplifica um tipo particular de engenheiro, enquanto filtra todos os outros. A variável começa com Elon. Sem ele, nada disso existiria. Não digo isso como uma hagiografia, apenas como uma observação sobre as condições iniciais. Alguém teve que financiar uma empresa de foguetes quando a ideia parecia louca. Alguém teve que decidir que colonizar Marte era um objetivo de engenharia real. Quero destacar 3 fatores em particular que foram fundamentais para a cultura da SpaceX. O primeiro, uma visão ambiciosa que funciona como um filtro de recrutamento. Construir cidades em outros planetas não é apenas uma marca aspiracional, é um mecanismo de seleção. A missão atrai missionários, engenheiros que nunca trabalhariam para apenas mais uma empresa de lançamento. Trabalharão horas brutais por uma chance de tornar a humanidade multiplanetária. Quando a missão é tão clara, a priorização se torna automática. Essa é outra ótima frase. Quando a missão é tão clara, a priorização se torna automática. Toda decisão tem um teste simples. Segundo, funções de forçamento constantes, tanto reais quanto fabricadas. Acho que esta parte é subestimada. Algumas eram genuinamente existenciais, como a crise de caixa de 2008, quando a SpaceX tinha fundos para exatamente mais uma tentativa do Falcon 1. Outras Elon criou ele mesmo. Cronogramas agressivos e públicos que até ele sabia serem ambiciosos. Marcos internos de tudo ou nada, que pareciam reais, mesmo quando não eram legalmente vinculativos. A função de forçamento evita o desvio. Não se pode estudar infinitamente quando um prazo, real ou percebido, está se aproximando. Mesmo um prazo arbitrário é melhor do que nenhum prazo, porque força decisões. Terceiro, engajamento técnico direto que ignora os filtros organizacionais. André Carpathia, que trabalhou para Elon na Tesla, observa que Elon passa cerca de 50% do seu tempo conversando diretamente com engenheiros e não com VPs que resumem o trabalho de engenharia. Isso parece óbvio, mas é incomum no mundo corporativo. O CEO precisa confiar no CTO, que trabalha através de camadas de gerentes para concretizar uma visão. Cada camada é um salto onde a informação se perde. É como um telefone sem fio. Quando a realidade técnica chega ao CEO, ela já foi lapidada, suavizada e teve seus riscos mitigados. É um resumo de um resumo,
com os detalhes inconvenientes removidos. A SpaceX encurta a cadeia. As camadas de CEO, CTO, VP e engenheiros se tornam uma única conversa ao falar diretamente com os engenheiros. Elon elimina a perda de sinal. Eles se tornam a fonte da verdade, não as narrativas filtradas que tipicamente chegam ao CEO. Isso não é apenas sobre velocidade e precisão. Também permite que a SpaceX faça apostas técnicas mais ousadas. Elon mantém-se alinhado com o que é realmente possível. O gerente não técnico não consegue distinguir entre um caminho taticamente doloroso e um estrategicamente necessário. Se seus gerentes dizem que um certo projeto de chassi ou material de motor é muito difícil e você não tem a profundidade técnica para questioná-los, você tem que adiar a decisão. O uso de aço para Starship, em vez de fibra de carbono, é um excelente exemplo. Foi muito contra a sabedoria convencional e controversa, até mesmo dentro da empresa. No fim das contas, Elon teve que entender todas as compensações por si mesmo e tomar uma decisão quando há um bloqueio, como um problema de fornecimento de GPU para a produção do Raptor ou um atraso regulatório. Elon intervém pessoalmente, fazendo ligações telefônicas pessoais para outros CEOs. Ouvi histórias hilárias sobre isso a propósito. Atualizações diárias sobre a restrição específica são fornecidas até que seja resolvida. Esta é a abordagem do martelo grande, como Carpathia a descreve. O martelo só funciona porque o sinal é claro. Se você não sabe exatamente onde está o gargalo, você está apenas dando murros no escuro. Mas Elon sozinho não explica a SpaceX. Muitos fundadores ambiciosos e tecnicamente engajados falharam espetacularmente na indústria aeroespacial. Fundadores definem a direção, mas é preciso mais do que isso para sustentar uma empresa. Vamos começar com Gwynne Shotwell, atualmente presidente da SpaceX e parte da equipe fundadora principal. Ela é quem mantém tudo unido, como muitos acreditam. Mas é um erro vê-la apenas como a mão firme que mantém as coisas funcionando enquanto os engenheiros sonham. Ela é a co-arquiteta estratégica de todo o sistema. Eu me pergunto se ela faz algum podcast. Se alguém que está ouvindo isso por acaso a conhecer, eu adoraria ter uma conversa com ela no meu outro programa, no meu novo programa. Então, voltando a isso, ela é uma co-arquiteta estratégica de todo o sistema. Na maioria das outras empresas, as equipes de vendas e negócios são inimigos naturais da lógica de engenharia. Eles prometem ao cliente o que ele quiser, o que cria a complexidade sob medida. Shotwell fez o oposto do que o pensamento de primeiros princípios tenta eliminar. Ela reconheceu que, para que o ciclo de fabricação funcionasse, o mercado tinha que ser forçado a se adaptar ao foguete. Ela fez com que os compradores mais conservadores do mundo, a NASA e o Pentágono, aceitassem um novo modelo radical de padronização. Ela garantiu que cada dólar economizado pela engenharia fosse convertido em uma posição dominante no mercado. Ela é a razão pela qual a SpaceX não se tornou mais uma startup espacial muito impressionante, mas falida. A combinação também funcionou por causa de onde aconteceu, no sul da Califórnia, onde a cultura aeroespacial está enraizada. Não apenas o talento disponível de programas em declínio, mas a linhagem que remonta aos primeiros pioneiros da aviação, construindo máquinas voadoras em hangares. Essa expertise estava adormecida, enterrada sob décadas de burocracia. O que Elon enxertou nisso foram as normas operacionais do Vale do Silício: hierarquia horizontal, autonomia dos engenheiros, permissão para sair de reuniões improdutivas. A partir dessa base, surgiram práticas culturais específicas. Não valores em um pôster, mas sim memes comportamentais reais que se espalham pela organização. Memes que aparecem nas decisões do dia a dia sobre o que construir, quem é promovido e como reagir quando foguetes explodem. E rapidinho, antes de voltarmos a isso, preciso falar sobre a Vanta. A Vanta ajuda a sua empresa a provar que você é seguro,
para que mais clientes usem seu produto ou serviço. Você pode pensar na Vanta como seu especialista em segurança com IA, sempre ativo, que cresce com você. Quanto mais seu negócio cresce, mais complexas se tornam suas necessidades de segurança. E essa complexidade pode virar um caos. A Vanta ajuda a domar esse caos. A Vanta automatiza a conformidade, monitora continuamente seus controles e oferece uma única fonte de verdade para conformidade e risco. Então, seja você uma startup de rápido crescimento, como a Cursor, ou uma empresa de grande porte, como a Snowflake, a Vanta se encaixa facilmente em seus fluxos de trabalho existentes. Isso permite que você continue a construir uma empresa na qual seus clientes possam confiar. Muitas empresas não assinarão contratos a menos que você seja certificado, e isso está fazendo você perder vendas. É por isso que o cliente médio da Vanta relata um retorno sobre o investimento de 526% após se tornar um cliente Vanta. Automatize sua conformidade, segurança e confiança com a Vanta. A Vanta o ajudará a conquistar confiança, fechar negócios e permanecer seguro mais rapidamente e com menos esforço. Acesse vanta.com/founders e você receberá um desconto de $1.000. Isso é vanta.com/founders. Então Max divide isso em 5 memes separados. O primeiro, meme número 1, foco na ponta da lança. Sempre identifique e ataque o maior limitador. Não disperse o esforço em problemas secundários. Concentre-se na única restrição que, se removida, desbloquearia tudo o que vem a seguir. Isso é verdade em todos os níveis. Cada unidade da SpaceX tem um único objetivo dominante para simplificar a priorização. Um gerente da NASA que visitou a SpaceX observou que, quando um novo problema surge, parece um flash mob no corredor. Quando um gargalo em nível de sistema é identificado, ele recebe recursos desproporcionais. Quando o desenvolvimento da Starship estava engargalado, a produção de motores Raptor tornou-se o foco da empresa. Não o carregamento de propelente, não os escudos térmicos, não a infraestrutura de lançamento, mas os Raptors. Elon deu-lhe foco absoluto, atualizações diárias, memorandos para a empresa, recursos redirecionados de outros lugares. Assim que a produção de motores superou o obstáculo, a atenção mudou para a próxima restrição. O limitador sempre leva a martelada. Meme número 2. Superar os obstáculos. Um obstáculo não é uma desculpa, é uma declaração de problema. Ou você o resolve, ou o escalará até que alguém o faça. Admitir que você está bloqueado não é vergonhoso na SpaceX, é esperado. Esconder um bloqueador é o que te mete em apuros. Como um engenheiro descreveu, resolver bloqueadores faz com que vários projetos avancem. A expectativa cultural é a honestidade sobre o que não está funcionando e o esforço incansável para consertá-lo. Essa é outra boa frase. Tem que repetir isso. A expectativa cultural é a honestidade sobre o que não está funcionando e um esforço incansável para consertá-lo. Meme número 3. Engenhosidade. Sensibilidade a custos. Engenhosidade acima de processos burocráticos. Isso anda de mãos dadas com a mentalidade de provedor de baixo custo. O substituto da SpaceX para o sistema de acoplamento tradicional da NASA foi prototipado com amortecedores de bicicleta e peças de catálogo. Protótipos rudimentares permitem testar ideias antes de se comprometer com um desenvolvimento caro. A abordagem engenhosa estende-se a tudo. Reutilizar hardware de teste, montar ferramentas improvisadas, construir equipamentos de apoio em terra a partir de componentes industriais, em vez de sistemas de nível aeroespacial. Pequenas equipas constroem de ponta a ponta, em vez de passar o trabalho entre grupos especializados. Espera-se que os engenheiros projetem, construam e testem o que lhes pertence. Elon chama a alternativa de engenharia de torre de marfim,
projetar algo, jogá-lo por cima do muro e deixar que outra pessoa descubra como realmente fazê-lo. Na SpaceX, a pessoa que desenhou o suporte é a pessoa que o solda. Questionar requisitos. Cada restrição, seja do cliente, regulatória ou interna, é tratada como uma hipótese a ser investigada, não como um facto a ser aceite. Esta é a personificação do pensamento de primeiros princípios. Aqui está um exemplo. As aletas de grade do Falcon 9 foram originalmente projetadas para dobrar como as aletas de grade aeroespaciais tradicionais. O mecanismo de dobragem reduzia o arrasto durante a ascensão, o que parecia obviamente necessário. A SpaceX questionou se valia a pena o peso e a complexidade. As simulações mostraram que as aletas fixas eram aceitáveis. Então, eles eliminaram o mecanismo por completo. Foi isto que Elon disse. A melhor parte é nenhuma parte. O melhor processo é nenhum processo. Os engenheiros são explicitamente informados de que os requisitos de pessoas supostamente inteligentes são os mais perigosos, porque ninguém pensa em questioná-los. Cada requisito deve ter um proprietário, uma pessoa específica que possa defender a sua existência. Se o responsável não consegue explicar ou a razão original já não se aplica, esse requisito é excluído. Isso se transforma na agora bem conhecida regra de Elon. Se você não está repondo pelo menos 10% dos requisitos que você excluiu, você não está excluindo o suficiente. E meme número 5. Trate tudo como aprendizado. Falhas e explosões são dados para a próxima iteração, não desastres a serem ocultados. A SpaceX publicou vídeos de compilação intitulados Como Não Pousar um Foguete Orbital, espetaculares acidentes de naves drones com música. Isso não é apenas relações públicas, é um sinal genuíno de que a falha visível é aceitável se você extrair a lição. Muitos veriam os primeiros pousos dos propulsores Falcon 9 como falhas espetaculares, foguetes explodindo em naves drones, virando, caindo no oceano. Mas com o tempo, essas iterações produziram uma taxa de sucesso de pouso alta o suficiente para suportar a reutilização de propulsores dezenas de vezes. Essa reutilização é o que torna o Falcon 9 economicamente dominante. Você não chega lá sem as explosões primeiro. O contexto cultural importa. Um teste falho só é ruim se você não aprendeu o suficiente com ele. Esses memes reforçam-se mutuamente e reforçam a estratégia. A visão atrai pessoas que prosperam nesta cultura. A cultura, então, seleciona mais do mesmo. Os de alto desempenho ficam, outros se auto-excluem. Equipes pequenas e de elite são mantidas por padrão. Os de baixo desempenho são ativamente removidos em vez de acumulados. Esta é a verdadeira vantagem competitiva. A vantagem de custo da SpaceX pode teoricamente ser igualada. Suas inovações técnicas podem ser estudadas e replicadas. Mas a cultura exige reconstruir uma organização do zero. Já consegue ver o padrão? Todo o sistema se auto-reforça, fazendo o volante girar mais rápido e tornando-se cada vez mais difícil de copiar. São ciclos contínuos. E isso nos leva ao último subtítulo. O ciclo de feedback, então, o que é realmente difícil de copiar, é a estratégia que identificou o desperdício. 98% de cada dólar indo para o processo em vez de para os átomos. A engenharia encontrou o caminho. Iterar rapidamente e validar usando a realidade, em vez de tentar chegar a soluções perfeitas apenas pensando. A cultura fez acontecer. Questionar requisitos, falhar visivelmente, atacar a ponta da lança. 3 sistemas que se reforçam mutuamente. Cada volta do volante torna a próxima mais fácil. A resposta para o que é difícil de copiar não é uma tática isolada. É que as táticas formam um sistema. Copie uma sem as outras e tudo desmorona. O design baseado em primeiros princípios, sem integração vertical, te dá metas inatingíveis. A integração vertical sem volume
torna seu custo fixo um passivo. Uma cultura de falhar rápido, sem pessoas que tolerem falhas visíveis, vira teatro. O resultado não são apenas foguetes mais baratos. O verdadeiro resultado é uma geração treinada para construir coisas difíceis. Engenheiros que internalizam esses memes, questionar requisitos, falhar rápido, ponta da lança, estão agora espalhados pela fronteira. Startups espaciais, tecnologia de defesa, manufatura, automação, energia. Os memes culturais estão se espalhando. As lições não estão presas dentro de uma única empresa. Isso é importante para qualquer um que esteja tentando construir algo difícil. Trabalhar nas fronteiras cria opções invisíveis do chão. A Starlink não estava na visão original. Ela surgiu porque a SpaceX já estava lá, lançando com tanta frequência e a um custo tão baixo que uma constelação de 9.000 satélites se tornou viável. Outros não conseguiam ver essa oportunidade porque ninguém mais estava em posição de aproveitá-la quando se está na fronteira. Possibilidades se apresentam que não existem para mais ninguém. Pequenos grupos com a estrutura certa podem fazer coisas extraordinárias, não indivíduos brilhantes. Equipes estruturadas com ciclos de feedback rápidos, funções de forçamento reais e tolerância cultural para falhas visíveis. O P-80 em 5 meses, o SR-71 em 4 anos. Do Falcon 1 ao Falcon 9 em 4 anos. Isso já aconteceu antes. Pode acontecer de novo. A lição não é seja como o Elon. A idolatria de heróis é a lição errada. Uma pessoa não construiu a Starship. A lição é que a estrutura importa mais do que o herói. Acerte o sistema e os resultados virão. Se eu tivesse que resumir a uma pergunta seria: quão rápidos são os seus ciclos de feedback? Com que rapidez você consegue encarar a realidade? Você pode ver esse padrão em todo o esforço bem-sucedido de tecnologia de fronteira. O fio condutor é tratar a realidade como a professora e ir para a aula o mais frequentemente possível. E então ele descreve o que o livro será. Essa é a análise, mas a análise é reconstrução, correspondência de padrões depois do ocorrido. Moldada pela retrospectiva, é útil, mas não é o mesmo que observar o sistema ser construído, que é o que ele está fazendo para o livro. O que se segue é o material bruto. As atualizações da empresa SpaceX, mais de 100 comunicados de 2003 a 2013. Os primeiros 5 anos, escritos principalmente por Elon. Desafios técnicos explicados em tempo real. Momentos de quase morte, vitórias incrementais que não pareciam incrementais na época. A cultura e os memes surgindo na linguagem antes que alguém os nomeasse. Começa em maio de 2002. Elon contrata Tom Miller, um engenheiro de propulsão, construindo motores de foguete em sua garagem à noite e nos fins de semana. Eles incorporaram uma empresa chamada Space Exploration Technologies. E eles começam. Há um link abaixo para ler o ensaio completo. Certifique-se de adicionar seu e-mail para ser notificado quando o livro estiver disponível.